Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos na casa do Senhor mais uma vez, mais um culto, mais uma quinta-feira de vitória, de bênção para as nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra a palavra de Deus juntamente comigo em Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 13 e o versículo 16. Gálatas, capítulo de número 5. Para ajudar vocês, está dentro da Bíblia, Gálatas. Aleluia. Uma ajuda aí para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E não achou? Eu não achei. Terça-feira, estudo bíblico. É isso aí, irmão. Glória a Jesus. Vai lá em Efésios, voltou de Efésios, você acha Gálatas. Um pouquinho para frente de Coríntios. Glória a Jesus. Capítulo de número 5. Versículo de número 1. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Tema da minha mensagem nessa noite: decida ser livre. Tema da minha mensagem nessa noite: decida ser livre. Aleluia. Aleluia. Talvez você estava pensando, mas pastor, que mensagem é essa? Que tema é esse? Decidir ser livre. É porque tem muita gente ainda que está vivendo prisioneiro. São prisioneiros. E o Senhor quer que nós sejamos livres. Glória a Deus. Diz assim, capítulo 5 de Gálatas, versículo 1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tomeis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Estais livres, pois, firmes. Olha que o Senhor está dizendo para nós essa noite: estais, pois, firmes na liberdade. E Ele diz que Cristo nos libertou, e não tomei de volta o jugo da servidão. Amém? Vamos lá para o versículo de número 13, do mesmo capítulo, que diz assim: porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aos outros pela caridade, ou pelo amor. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. O Senhor nos chamou para sermos livres. O Senhor nos chamou para a liberdade. Só que aqui Ele também diz assim, mas não useis dessa liberdade, né? O Senhor nos alerta aqui para dar ocasião para a nossa carne. O Senhor me fez livre, então a minha carne, o que ela desejar eu vou fazer, porque o Senhor me fez. Não. Olha o que o Senhor diz. Ele diz aqui que fomos chamados para ser livres, para viver essa liberdade. Mas nós não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à nossa carne. Versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha só, digo, porém, andai em espírito. Se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir os desejos da nossa carne. Então o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez livre, o Senhor nos chamou para essa liberdade, e Ele nos dá um conselho aqui, Ele nos dá uma ferramenta para nós não voltar a este jugo, para nós não fazer o desejo que a carne quer. Ele diz aqui: anda em espírito. Se você andar em espírito, automaticamente você sempre será uma pessoa livre. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Decida ser livre. No texto que lemos diz que Cristo nos chamou o quê? Para
viver uma vida de liberdade e que precisamos urgentemente fazer uma escolha de cura nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nós fazer uma escolha urgentemente de cura. De cura do quê? De cura da nossa alma. Porque a nossa alma está enferma. Porque a nossa alma é onde estão os sentimentos, onde mora o sentimento. E muitas das vezes o nosso sentimento, o sentimento e o desejo, né? E muitas das vezes esse desejo não é o quê? Ser livre, é ser prisioneiro. Eu vou fazer um desafio com vocês. Olha ao seu redor aí. Quem está faltando aqui? Quem está faltando? Sabe onde tem pessoas que não podem estar no seu trabalho? Mas eu sei, todos nós sabemos, que tem aqueles que poderiam estar aqui hoje, mas não estão. Estão vivendo livres, porém estão sob o jugo da servidão. Muitos desses estão com a alma machucada, ferida, precisa ser curado, assim como nós, porque muitos podem ter pensado, eu não vou hoje, vou deixar para ir domingo. Isso aí é uma alma que precisa ser curada. Assim como muitas das vezes nós também agimos dessa forma, pensamos dessa forma. Hoje eu não vou, vou no próximo culto. Então a minha alma também precisa ser curada. E essa palavra é para mim e para você nessa noite. Nós precisamos o quê? Urgentemente fazer a escolha da cura. E a escolha que vai gerar cura para a nossa vida hoje é a escolha do quê? De liberdade. E de fato ser livre em Cristo Jesus. Não viver apenas numa liberdade de aparência, mas sermos de fato livres. Ou seja, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, esse aqui está livre. Não adianta a minha alma ser livre se o meu espírito não está livre, se o meu corpo não está livre. Não adianta o meu corpo ser livre se a minha alma está sendo prisioneira, se o meu espírito está sendo prisioneiro. A minha alma, o meu corpo e o meu espírito, esses três elementos têm que estar livres. E para isso, a primeira coisa, irmãos, para nós, de fato, sermos livres, decidirmos ser livres, é admitir que nós precisamos de ajuda. Admitir que nós precisamos da ajuda. Nós precisamos de ajuda, somos impotentes para controlar a nossa tendência de fazer coisas erradas. É ou não é uma verdade? Nós temos essa tendência, irmãos. Por mais que nós estamos na presença do Senhor, por mais que nós estamos na casa do Senhor, mas tem uma tendência dentro de nós de fazer coisas erradas. Isso é verdade. Não tem como nós não fugir disso. Eu não estou dizendo aqui que você faz coisa errada, não. Eu estou dizendo que é uma tendência. Eu não estou dizendo que você sai daqui e começa a fazer coisa errada e você só faz coisa errada na sua vida, não. Eu estou dizendo que nós temos essa tendência de fazer coisas erradas. E quando nós temos essa tendência de fazer coisas erradas, de fato nós não somos o quê? Livres. Por quê? Porque a nossa vontade está nos controlando para fazer coisas erradas. Então nós não estamos livres. Mas Deus ouve o nosso grito de socorro. Porque lá em Salmo capítulo 22, versos 24, diz assim, pois não menosprezo, nem repudio o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O Senhor nos ouve.
Quando nós decidimos de fato que queremos ser livres, o Senhor nos ouve, o Senhor nos compreende. Em Tiago capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, ó, e Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso. Olha só o que o Senhor está falando aqui em Tiago. Ele diz que ele o quê? Condena o coração orgulhoso. Mas a minha graça abençoa o coração humilde. Mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, seja, nós temos que admitir que nós precisamos de ajuda. Que nós não podemos caminhar sozinho, não. Não é porque eu aceitei Jesus Cristo que vai tudo bem, que tudo está bem, não. Nós precisamos sempre da ajuda do Senhor nas nossas vidas. Para de fato sermos livres. Para que de fato eu seja livre totalmente. Então, a primeira coisa para isso acontecer, nós temos que admitir, irmãos, que nós precisamos de ajuda. O homem sozinho, ele não consegue por si só. O homem, ele precisa de ajuda. E quando eu falo homem aqui, eu estou colocando no geral. Homem, mulher, criança, jovens, adolescente, tudo entra nesse pacote. Todos nós precisamos de ajuda do Senhor. Não vamos conseguir andar sozinho, caminhar sozinho, por quê? Porque a nossa tendência é fazer coisas erradas. Se nós queremos andar sozinho, nós vamos só fazer coisas erradas na nossa vida. Como nós já fizemos, não é verdade? Nós já fizemos coisas erradas quando nós estávamos no quê? Caminhando sozinho. Então a primeira coisa, admita que você precisa de ajuda. Segundo, irmãos, peça humildemente a ajuda de Deus. Tem pessoas que não conseguem pedir a ajuda de Deus. É uma verdade, é uma realidade. Tem pessoas que elas se sentem envergonhadas e não conseguem pedir ajuda a Deus. João 16, 24 diz assim, ó, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peço e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Tem muita gente que está vivendo uma alegria que não é completa ainda. Por quê? Porque ela não consegue. Ela não consegue chegar aos pés do Senhor e se humilhar e pedir ajuda para Ele. Em todas as áreas da sua vida. Se de fato nós queremos ser livres, se de fato o Gálatas, os versículos que nós lemos tem que ser uma realidade na nossa vida, nós temos que ter essa humildade de pedir ajuda para o nosso Deus, de quebrar essa barreira. Essa barreira do quê? Do medo, da vergonha, porque vai ter que se expor, né? Vai ter que contar para Deus, porque precisa de ajuda. Qual é a área que está precisando de ajuda? Há tantas áreas, irmãos. Financeiro, é conjugal, é o profissional. Tem muitas áreas, mas tem áreas que muitas das vezes nós não conseguimos pedir ajuda do Senhor. Por quê? Porque nós temos medo, porque nós temos que relatar para o Senhor. Eu vou ter que falar para o Senhor o que está acontecendo nessa área da minha vida. Aonde eu estou sendo prisioneiro? Porque a palavra diz que o Senhor me chamou para ser livre, mas essa área tem me o quê? Me trancado, me aprisionado. Ou vivemos em todas as áreas livres? Não, tem muitas áreas que muitas vezes nós somos prisioneiros. E nós não conseguimos sair dessa prisão sozinho. Nós temos que se humilhar diante do Senhor, pedir ajuda ao Senhor. Nesta área que eu estou falando,
Porque a tua palavra em Gálatas diz que tu me chamou para ser livre, Pai. Mas nessa área aqui eu estou sendo prisioneiro. Eu não sou uma pessoa livre. E aí eu vou ter que me expor. Por isso, a dificuldade de muitas das pessoas não se humilhar diante do Senhor e pedir ajuda. Irmão, não há nada que a presença de Deus não possa curar. O poder da vida de Jesus está sendo liberado neste lugar, nessa noite. Assim foi com aquela mulher do fluxo de sangue. O poder foi liberado para ela. Mas o que aconteceu? Ela teve que se humilhar, ela teve que correr atrás, ela teve que enfrentar a multidão. E muitas das vezes a gente fala sobre essa palavra da mulher do fluxo de sangue e a gente só coloca a multidão como um problema. Mas a multidão não era só um problema, tinha mais problemas ali. Tinha mais muralhas ali que podiam impedir dela não vencer. Um é o que? O medo. Um era o que? Ela ser vista pelos outros, porque ela não podia andar no meio da sociedade, porque ela era uma mulher impura. A doença dela que ela tinha fazia dela uma pessoa impura. Então não era só a multidão, ela tinha que vencer a barreira dentro dela também. Então ela tinha que ser livre do quê? Do medo. E muitas das vezes o medo também faz nós o quê? Pararmos. E muitas das vezes nós somos prisioneiros do medo. Não é verdade? Quantas vezes nós somos prisioneiros do medo, meu irmão? Então tu vê, olha só, irmão. Então tu já começa a ver aqui que de fato nós não somos totalmente livres, não. Tem áreas da nossa vida que precisam ser libertas. Mas oxalá, graças a Deus que o Senhor nos trouxe a esse lugar nessa noite para nos curar. Aleluia. Aleluia. Olha só, meus irmãos. Na Bíblia, todos que admitiram seus fracassos e pediram humildemente a ajuda de Deus, alcançaram o que? Graça. Todos que admitiram o seu fracasso, que admitiram os seus erros, que reconheceram que eram prisioneiros de algo nas suas vidas e pediram humildemente a ajuda de Deus, o que aconteceu? Alcançaram graça diante do Senhor. Podemos pegar números de homens, mulheres da palavra do Senhor. Eu vou pegar só um exemplo aqui, Davi. Porque todos nós conhecemos a história de Davi. Ele foi prisioneiro. Prisioneiro do quê? Da cobiça. Ele tinha algo dentro dele que ainda ele não era liberto. Porque ele tomou quantas mulheres para ser mulheres dele? Então, essa área da vida, ele era prisioneiro. Prisioneiro é o quê? A cobiça. Via uma bonitona, é minha, vou casar. E assim foi. Então ele não era totalmente livre. E olha que ele foi o quê? Segundo o coração de Deus. Mas olha só que algo ainda na vida desse homem ainda fazia ele prisioneiro. E nós sabemos a história, o contexto da história, o que aconteceu. Mas só a vida dele começou a andar para frente quando ele foi livre dessa situação. Nós sabemos que ele se humilhou e pediu para o Senhor e disse: ó, a partir de hoje, essa será a minha mulher e não terei mais mulher nenhuma.
Então as coisas começaram a caminhar, e o que? Ele alcançou graça diante do Senhor, porque humildemente ele reconheceu, ele admitiu que ele precisava de ajuda, e ele se humilhou diante do Deus dele, para ser livre, totalmente livre. Isaías 58:9 diz assim: então quando vocês orarem, o Eterno responderá, vocês clamarão por ajuda, e eu direi, aqui estou. Aleluia. Orem, clame, e o Senhor vai dizer, aqui estou para te ajudar. Aqui estou para te fazer livre de fato. Terceiro, aceite humildemente a ajuda de outras pessoas. Aceite humildemente a ajuda de outras pessoas. Porque Tiago capítulo 5, versículo 13 a 16 diz assim: vocês estão sofrendo? Orem, sente-se bem, comece a cantar. Estão doentes? Chame os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Nós também temos que aceitar a ajuda de outras pessoas. Aí você pode dizer, pastor, mas eu posso confiar em outras pessoas? As pessoas não são mal? São mal. Mas dentro da igreja, você tem aquela pessoa que você tem mais intimidade. E ela pode te ajudar em oração, como Tiago aqui alerta. Em oração, em busca para quê? Para você sair dessa vida, desse meio onde está te prejudicando, está fazendo você padecer, está fazendo você um escravo. Aí você não está conseguindo sozinho, busca, vai até essa pessoa, esse irmão, porque a Bíblia está dizendo que nós temos que agir dessa forma. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor diz que nós podemos agir dessa forma, é porque tem pessoas no nosso meio que podem contribuir para nos ajudar. Aleluia. Então veja, irmão, nós não estamos sozinhos. Nós temos Deus que pode nos ajudar, mas Ele também disse que aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos em Cristo Jesus, também podem contribuir para nos ajudar, para nos dar conselho, para ajudar em oração, se for necessário, para que eu vença. Amém. Glória a Deus. Sair e ser livre de fato. E aqui em outras áreas, em qualquer situação, não carregue só consigo, meu irmão. Muitas das vezes você leva o peso que você pode dividir com o irmão, porque se nós temos Cristo em nossa vida, se nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós estamos aptos o quê? Para ajudar em oração, para carregar o fardo junto com você. Não saia sozinho com o teu fardo. O meu fardo é pesado, mas muitas das vezes o Senhor nos ajuda a carregar outros fardos. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para ser livres. Aleluia. O Senhor não nos chamou para nós sermos escravos. Porque se fosse para isso, o Senhor não nos daria. No mundo o Senhor não nos chamaria. Deixava nós aonde estávamos como escravos que nós éramos do mundo de Satanás. Mas o Senhor nos trouxe para a sua luz, para nós de fato sermos livres. Mas muitos estão vivendo ainda prisioneiros dentro de muitas áreas da sua vida. Eu estou dando algumas áreas, mas muitos estão prisioneiros dentro de muitas áreas da sua vida. Estão e ainda se acham assim, eu sou livre. É livre, mas até a hora que aperta nessa área que é prisioneiro. Porque quando
chega o problema, quando chega a tempestade nessa área que está prisioneira, o que acontece? O desespero. Por quê? Porque de fato não está livre. Porque de fato ainda é prisioneiro. Nesta área ele precisa ser curado. Assim como eu e você nessa noite, nós precisamos ser curados. Eu sei a área que eu preciso ser curado, que de fato eu preciso ser livre. E você também sabe, meu irmão. Qual é a área ainda que você ainda é como um prisioneiro ainda? Decida nessa noite ser livre dessa área. Aleluia. Decida nessa noite de rejeitar essa prisão, essas algemas, porque já foi consumado. O Senhor disse: está consumado. Glória a Deus. Aleluia. Quarto, não desista do seu processo de transformação pessoal. Quantos aqui nessa noite estão nesse processo de ser transformado, meu irmão? Quantos estão comigo? Eu estou. Eu não sou perfeito. Eu estou nesse processo, meu irmão, minha irmã, de ser transformado. Glória a Deus, aleluia. E esse processo ainda vai durar muito, porque tem muito ainda que o Senhor tirar dessa carcaça aqui. Então, nós estamos dentro desse processo, mas o que o Senhor diz: não desista desse processo de transformação. Porque Filipenses 1,6 diz assim: nunca tive a menor dúvida de que Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus se manifestar. Mas por que ser transformado é tão importante, irmãos? Você já pensou nisso? Por que ser transformado é tão importante? Por que eu não posso desistir do processo de transformação? Por que isso é tão importante? Primeiro, porque você se tornará cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Porque quando nós não desistimos do processo de transformação, nós se tornaremos cada vez mais semelhante a Cristo. E Jesus é livre. Jesus é prisioneiro? Jesus passou quanto tempo aqui nessa terra? 33 anos. Mas algum deles se curvou ao sistema desse mundo? Algum dia ele disse para Deus que hoje ele não ia curar, que hoje ele não ia sair e fazer a obra? Não. Ele disse: querem me seguir, podem me seguir, só que eu não tenho lugar nem para tentar, tá pensando, eu não estava. Por quê? Porque ele estava livre. Jesus foi 100% livre nesse mundo. Então, quando nós não rejeitamos o processo da transformação, cada dia nós vamos o quê? Se semelhantes a mais a Cristo Jesus. Ou seja, se Jesus foi livre aqui nesse mundo, então quer dizer que eu também posso ser totalmente livre nesse mundo. Que se eu ainda tenho uma área que eu sou prisioneiro, essa área vai ter que cair por terra, vai ter que se quebrar. Por quê? Porque eu estou no processo, eu não neguei esse processo de transformação na minha vida. Eu quero que o Senhor me transforme todos os dias. Então, todos os dias eu vou cada vez mais ser semelhante a Cristo, ou seja, eu vou ser livre. Ou seja, essa área onde eu estou sendo prisioneiro, a cada dia, nesse processo de transformação, ela vai ser quebrada. As correntes vão cair, as gemas vão se arrebentar, as portas da cadeia vão se abrir, para eu de fato dizer: sou livre. Aleluia. Quer ver um processo na minha vida que eu era prisioneiro e eu estou sendo livre?
Paciência no trânsito. Eu era prisioneiro. Só que o Senhor aos poucos está me libertando dessa paciência que eu não tinha no trânsito. Que tudo era motivo para discussão. Mas a cada dia, nesse processo, Senhor, eu estou vendo que eu estou ficando cada vez mais distante dessa área que me prendia, dessa área que fazia eu um prisioneiro. Porque eu tenho que ter em mente, todos me conhecem, todos sabem quem eu sou, todos sabem o Deus que eu sirvo. E que se eu sou prisioneiro nessa área, eu não estou envergonhando a mim, mas eu estou envergonhando, levando a Cristo ao vitupério, ao vexame, ao escárnio. E por isso eu tenho que me libertar. E glória a Deus, porque eu não estou rejeitando esse processo. Preciso ser mudado ainda? Preciso ainda? Mas graças a Deus eu estou vendo os resultados acontecer. Eu estou vendo que essa área da minha vida, cada vez mais ela está ficando distante de mim. E que cada vez mais ela fique. Porque eu ainda quero chegar à paciência de Moisés, que foi o homem mais paciente. E mesmo assim nós sabemos que ele o quê? Pegou e bateu na rocha, né? Então, olha, nós temos que ser dessa forma. Então, por que eu preciso ser transformado? Por que transformação é importante? Porque você será mais sensível à dor dos outros. Quando nós estamos nesse processo, irmão, nós seremos cada vez mais sensíveis à dor do nosso próximo. A dor do nosso próximo. Porque será um canal poderoso na mão de Deus. Se eu não negar esse processo de transformação na minha vida, eu serei um canal poderoso na mão de Deus. Quer ser um canal de bênção na mão do Senhor? Quer ser usado na mão do Senhor? Quer que Ele faça da tua vida o que Ele deseja? Então, não se afasta desse processo, não negue esse processo de transformação na tua vida. Não é algo que acontece assim do dia para a noite, não. Ao trabalhar todos os dias do Senhor na nossa vida, que Ele vai nos mudando, vai nos transformando. Em muitas áreas onde nós éramos o quê? Prisioneiro, nós deixamos já de ser prisioneiro. Não é verdade? Ou você ainda é prisioneiro em todas as suas áreas? Não, tem áreas que você o quê? Já se sente o quê? Livre, não é verdade? Mas tem áreas ainda que nós nos sentimos prisioneiros. Então essa área o Senhor ainda está trabalhando na nossa vida. E Ele vai continuar trabalhando. Porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Aleluia. Aleluia! Você crê? Amém. Libertação é você se submeter de bom coração à disciplina de Deus. Se você não desistir do seu processo de transformação pessoal, você se surpreenderá com os resultados que advêm sobre a tua vida. Se você, meu irmão, não desistir desse processo, mas pastor, eu ainda acho dessa forma, ainda eu faço desse jeito, ainda acontece, mas irmãos, é um processo. Calma, tenha calma. Você desistiu do processo, irmão? Não, pastor, eu não desisti, eu ainda estou firme. Então permaneça firme, porque vai chegar o momento, a hora do resultado final. Aleluia. Vai acontecer. E você vai se surpreender com o resultado que vai acontecer na tua vida. Glória a Deus. Você vai olhar e vai dizer, não sou eu mesmo. Não sou eu aquela velha. E não é mesmo. Nós vamos deixar de ser aquela velha criatura. E seremos um vaso novo nas mãos do Senhor. Para viver em liberdade, creia em Jesus como seu único libertador, meu irmão. João 8, 31 e 32 diz assim: então Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer
Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Quem é que liberta? A verdade. E a verdade está onde? No pastor? Está no irmão que dá um conselho, muitas das vezes, para te colocar mais para baixo? A verdade está no só, Jesus. Porque Ele é a verdade. E Ele está falando para mim e para você nessa noite. Que nós decidimos, que nós temos que decidir ser livres. Que áreas ainda que nós somos prisioneiros. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, verdadeiramente. Se vocês decidirem, se vocês fizerem tudo que eu tenho ensinado, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia! Glória a Deus. Se coloca de pé nesse momento. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero convidar você a desprender do seu lugar e vir aqui à frente. Todos. Aleluia. Glória a Jesus. Chama aqueles dois lá da porta também, mano. Eles precisam ser livres também. Glória a Deus. A vida pode até machucar. A vida pode até machucar, meu irmão. Mas Deus cura. E para ser curado através da escolha da liberdade, creia em Jesus como seu único libertador. A vida muitas das vezes nos machuca. A vida muitas das vezes tem nos machucado. Mas Deus cura. E nessa noite, meu irmão, escolha a liberdade de ser curado. Creia que o único que pode fazer isso na tua vida é Jesus. Porque a Bíblia diz o que acontece com aqueles que escolhem a liberdade em Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim, ó: o pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. O Senhor está dizendo: o pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania. Estão vivendo na liberdade de Deus. Olha que Romanos está dizendo para mim e para você nessa noite, que o pecado ele não tem mais poder, que o pecado não pode mais ditar as regras da tua vida, meu irmão, da tua vida, minha irmã, porque a regra do pecado é uma só, é fazer eu e você escravos, prisioneiros. Mas o Senhor diz para mim e para você: vocês não estão mais vivendo sobre esta velha tirania. Isso é do passado, isso ficou lá para trás. Vocês estão vivendo na liberdade de Deus. Deus nos dá liberdade para viver com Ele. Israel estava 400 anos escravizado por Faraó, mas Deus resolveu tirar o povo dessa escravidão. Levou eles
momento. Seja humilde. Admita nessa noite, meu irmão, que você precisa de ajuda. Admita que você precisa de ajuda nessa noite. Seja humilde, meu irmão, minha irmã, a pedir ajuda do teu Deus que está aqui, pronto para te ouvir. Está aqui nessa noite, pronto para te ouvir. E não desista dessa transformação. Não desista desse processo, meu irmão. Mas, pastor, eu ainda estou vivendo ainda prisioneiro. Mas acredite, irmão, se você não fugiu do processo, se você não negou o processo de transformação na tua vida, as coisas vão acontecer. Vão acontecer na tua vida. Porque Deus tem um propósito muito maior para você, para a tua vida. Ah, querido Deus, Pai amado, a tua palavra nessa noite, Senhor, foi a respeito de sermos livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1, o Senhor diz assim: estais, pois, firmes na liberdade. A tua palavra diz que nós temos que estar firmes, Senhor, nessa liberdade com a qual Cristo conquistou para nós que estamos aqui nessa noite. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes, Pai, nessa liberdade. Porque muitas das vezes, Pai, nós sabemos, Senhor, que o momento da vida, a situação, muitas das vezes, ao qual nós vivemos, Pai, nos faz, Senhor, nós perdermos, enfraquecermos e acabamos, Pai, cedendo, Senhor, e voltamos muitas das vezes à área, Senhor, ao qual Tu nos libertou um dia. Mas, Senhor, nessa noite, eu creio, Deus, que nessa noite quem está aqui, Senhor, está decidido a ser verdadeiramente livre. Aleluia, Jesus. Livre, Senhor, de todas as áreas. Talvez, Senhor, dessas áreas ao que nós falamos aqui, Pai, talvez estão muitos vivendo, Senhor, na depressão. Talvez, Pai, a sua vida emocional está desequilibrada, meu Deus. O estresse, Pai, do dia a dia. O estresse, Senhor, às vezes, Pai, das situações do trabalho ao qual nós trabalhamos, Pai, o estresse, Senhor, está, Senhor, nos fazendo prisioneiros. Mas Tu, Senhor, nos tirou, Tu libertou, Senhor, deste mal chamado estresse. E se nessa noite, Senhor, há pessoas que estão dessa forma, meu Deus, que nessa noite ela decida: eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero ser livre. Talvez, Senhor, pessoas aqui com raivas, com ressentimentos, talvez foram machucadas, Deus, entraram aqui com seu coração ferido, machucado, Pai, e amargo ressentimento, tem feito essas pessoas prisioneiras. O sentimento, Senhor, é de revolta.
muitas vezes foram machucados com palavras, atitudes, gestos do Senhor. Mas nessa noite faz livres. Meu Deus, talvez pessoas que estão aqui deprimidas estão ao ponto, Senhor, de entrar na depressão. E a depressão, Senhor, é uma cadeia onde a pessoa fica acorrentada, algemada, e ela não tem mais vontade nem para viver, Senhor. E ela prefere, meu Deus, muitas das vezes ficar ali, algemadas, acorrentadas, por esse mal chamado depressão. Mas que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim como tu falou para Elias, para ele sair da caverna. Que essas pessoas saiam, Senhor. Que essas correntes da depressão caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, e há um outro mal ainda, Pai, muito pior. Que isso tem, Senhor, afetado a igreja aqui. É livre. É o desânimo. Muitos estão, Senhor, dentro dessa cadeia, acorrentados, Senhor, por este mal chamado desânimo. Mas nós decidimos, Pai, nessa noite, nós rejeitamos, Senhor, todo espírito de desânimo, porque somos livres. Queremos ser livres em Cristo Jesus. Foi para isso que nos chamaste, Senhor, para sermos livres. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porque vós, irmãos, foram chamados para a liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Levanta suas mãos para o alto. E todos juntos vamos dizer assim: eu sou livre em Cristo Jesus. 1, 2, 3. Vamos de novo. Eu sou livre em Cristo Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Pode voltar ao seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer levantamento de dízimos e oferta nessa noite. Você que tem o seu dízimo, segure em suas mãos. Você que tem uma oferta, segure em suas mãos. Quero orar por você nessa noite. Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, quero colocar, Pai, os dizimistas da Tua casa, aqueles que têm sido fiel, Senhor, com a Tua palavra, e têm trazido os dízimos da casa do tesouro, aquele que também, Senhor, tem uma oferta de amor, Senhor, abençoai. Quem não tem, Senhor, que numa próxima oportunidade possa ter para ofertar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar a salva. Irmão, vocês estão vendo atrás das cadeiras aí, tem um QR Code. Esse QR Code aí, se você ler ele aí com o celular, ele vai abrir a conta da igreja aí. Você pode fazer a sua oferta por aí, o seu dízimo por aí. Então, nós estamos procurando deixar mais acessível para os irmãos. Então, por isso tem esses QR Code. Nós vamos ainda fazer mais alguns para colocar em mais cadeiras aí. Amém? Amém. Por gentileza, irmã Roseli, vem cá, irmã. Está de aniversário, já fez? Glória a Deus, vamos cantar.
fez ontem. Vamos cantar os parabéns. Também os irmãos aqui ficaram abençoados. Sobe aqui, irmão. Glória a Deus. Vamos colocar de pé nesse momento. Glória a Jesus. Ficar aí à disposição de vocês. Guardar a revista. Parabéns pra você, Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos a vida da Roseli na Tua presença. Te agradecemos, Pai, por mais um ano que concede a Tua serva. Senhor, derrama das Tuas ricas sortes de bênção. Abençoa os Seus sonhos, os Seus projetos, Pai. Que ela venha a ser grandemente abençoada. Que ela venha a ser testemunho vivo das grandes coisas que Tu irás fazer na vida dela, Pai. Abençoa tudo que ela tem colocado diante da Tua presença. Eu creio que vai ser uma realidade. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti pela vida dessa irmã preciosa. Em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho. Irmãos, agora não vai mais faltar café aos domingos. A nossa irmã abençoada que doou uma garrafa térmica gigante para nós. E Deus vai abençoar ela grandemente. Amém? Glória a Deus. Parabéns, irmão. Glória a Jesus. Que pezinho mesmo, irmãos. Vou usar os avisos aqui. Vamos orar para nós irmos para casa. Irmãos, domingo agora nós não. Domingo agora nós não teremos culto na nossa igreja. O culto será sábado à noite às 20 horas. Então eu já botei um aviso lá na porta. Então domingo não teremos culto aqui. O culto será no sábado à noite às 20 horas. Por quê? Porque no domingo a maioria da igreja nós estaremos indo lá para Curitiba. Nós vamos fazer uma visita lá no Museu do Holocausto, numa sinagoga judaica. E a volta nós vamos chegar, é previsto para nós chegar aqui 4h30, 5 horas da tarde. Então nós vamos chegar num horário apertado. Então para não ter problema, o que nós decidimos? Fazer o culto no sábado, para não chegar no domingo dar algum problema, porque nós não sabemos. É previsto isso. Glória a Deus, eu creio que vão chegar em nome de Jesus. Mas vamos também agir com prudência. Então o culto não teremos no domingo, será no sábado à noite às 20 horas. Amém? Amém. Glória a Deus. As mulheres que vão lá para o encontro das mulheres, com a pastora, vão para lá ser abençoadas. E o restante da igreja estará aqui comigo no sábado à noite para nós sermos abençoados também. Glória a Deus. Vamos orar pelo Mateus Pereira, que ainda está na UTI. Eu vou orar aqui, vocês confirmam aí. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar, Pai, o Mateus Pereira na Tua presença. Senhor, ele ainda se encontra na UTI. Senhor, vamos fazer visita para eles, como a família desejou, nós fomos, Pai, entramos lá naquela sala da UTI, Senhor. Eu fiquei muito feliz, não pelo estado, Pai, do Mateus, porque eu sei ainda, Pai, que ele inspira cuidados, Pai, ele ainda está em coma, Pai, induzido, mas eu creio que o processo está sendo feito e ele vai sair em nome de Jesus, Pai. Porque eu fiquei feliz, Pai, que eu entrei, Pai, eu vi uma paz, Senhor, dentro daquela sala, no meio do Senhor, onde estava o Mateus Pereira, onde se encontra o Mateus Pereira, Senhor. Eu entrei, Senhor, e não senti nenhum peso, eu senti uma paz naquele lugar, e
quando eu senti isso, eu disse: a vida está aqui, tu está aqui, Senhor, junto com Mateus Pereira, Pai. E nesse momento eu oro, Pai, em favor dele, Pai. Eu sei, Senhor, que tu vai tirar o Senhor desse leito de enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Ele tem se recuperado, Senhor. As notícias que têm chegado até nós, cada dia ele está se recuperando aos poucos, Pai. Como eu disse, a medicina está fazendo o que ela pode, Pai. Mas eu creio, Senhor, que tu vai fazer o impossível na vida dele. Ele vai sair de lá, Senhor. Como eu orei lá, Senhor. Ele entrou numa maca, naquele lugar. Eu falarei para ti, Senhor. Mas eu quero o Mateus saindo caminhando com as suas próprias pernas desse lugar. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Pai, cuida, Senhor, da sua esposa, da família do Mateus, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar consolados pelo teu Espírito, Senhor. E grande livramento, Pai, tu dará a Mateus, Senhor. Por esses dias, Pai, eles vão começar a tirar a sedação, Senhor. Para ele sair, Senhor, desse estágio, Senhor, do coma induzido, Pai. Há um processo. Mas, Senhor, eu sei, Senhor, que ele voltará. Firme, Senhor. Ele vai sair desse estado de coma, Senhor, como se ele não tivesse entrado nesse estado de coma. Eu creio em nome de Jesus, assim como coloca a Dislene também, que está hospitalizada. Entra dentro daquele hospital, Senhor, cura, Senhor, ela, Senhor, e que mais breve, Senhor, ela possa voltar para a sua casa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os lares, as famílias aqui nessa noite representadas, Senhor. Leve-os debaixo das tuas mãos poderosas, que todos tenham uma noite, Senhor, de sono reparador e um amanhecer na tua presença, e que sábado à noite possamos estar novamente aqui reunidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.